doing some examples. So let's recall what we rushed through. Então agora já pela maioria vai ter que ser portunhol de novo. Então vamos fazer rápido o que a gente fez. Vamos fazer mais devagar o que a gente fez rápido na última aula. Tá? Então, o grupo G, eu comecei com S3, né? Então, as classes de conjugação são, temos a classe da identidade, temos a classe da transposição, 1, 2, e toda a outra transposição é conjugada àquela transposição. E temos a classe de conjugação do ciclo. E todo outro ciclo é conjugado a esse ciclo. Então, o grupo tem 6 elementos, que é 3 fatorial. Então, quantos elementos tem essa classe de conjugação? Então, aqui vamos escrever nessa fila o número de elementos na classe de conjugação CI. Então, vamos fazer que eu vou utilizar a seguinte notação. Para um grupo G, vou utilizar a notação de CI I igual 1 até a dimensão daquele espaço H, que é o espaço de funções de classes, são as classes de conjugação. Vai ser o conjunto de classes de conjugação. E vamos escrever CI para quantos elementos tem aquela classe de conjugação. Então, a identidade só tem um elemento naquela classe de conjugação. E os ciclos, bom, quantos ciclos temos de ordem 3 em S3? Tá? Temos 2, né? Esse cara aqui e o inverso desse cara. Então, a gente já sabe que temos 3 transposições. Certamente, as transposições são a 1, 2, a 1, 3 e a 2, 3, que são todas conjugadas. Por um outro lado, sabemos que para todo grupo, se eu tenho dimensão de H, vamos botar um número, que seja H, a dimensão de H, classes de conjugação, então temos H representações irredutíveis daquele grupo sobre o corpo C. Estamos fixando o corpo K, que seja algebricamente fechado de característica 0. Então, são os caracteres de representações irredutíveis FEI. Então, parametrizados pelo mesmo conjunto. E sabemos, então, que temos 3 representações irredutíveis. Então, sempre temos, na primeira fila, a representação trivial, a identidade age por 1, a transposição age por 1, e a ciclo 1, 2, 3 age por 1. Para todo grupo simétricos, temos uma outra representação irredutível, que é a representação dada pelo sinal. Então, a identidade tem sinal 1, o ciclo tem sinal 1, e esse cara aqui tem sinal menos 1. Tá? Todas as transposições geram no grupo, eu vou dar o sinal menos 1. E, finalmente, a gente sabe que, para todo grupo, temos o teorema que diz que a soma das dimensões de VI ao quadrado é igual à ordem do grupo G. Notem que essa soma aqui eu posso escrever como a soma do caractere I de 1 pelo caractere I de 1 complexo conjugado. É a ordem de G.
Tá bom, então 1 mais esse número aqui ao quadrado, a dimensão dessa representação ao quadrado deve ser 6. Pelo tanto, a dimensão dessa representação cai 3, n deve ser 2. Deixa eu... Então, tem vários jeitos de calcular o caractere dessa representação. O jeito sugerido pelo Luiz foi, vamos olhar a representação estándar, a representação de S3, que age, S3 tem uma representação para GL3 pelas matrizes de permutação. Tá? Porque S3 age no conjunto 1, 2, 3. Então, o caractere daquela representação a gente sabe qual é, porque, em geral, para um grupo agindo num conjunto, o caractere da representação por permutações é simplesmente cada classe de conjugação age, o traço da matriz age com, é o valor de quantos elementos ele fixa. Então, a identidade vai fixar 3 elementos, as transposições fixam um elemento e o ciclo fixa nenhum elemento. Então, essa representação não é irredutível, mas tem uma cópia. Tá? Essa representação aqui, vamos chamar esse 3 GLV, V é corpo 3, e ele entra, tem uma subrepresentação que é trivial, e o quociente é a representação V3. Essa V3 que o caractere é a KI3. Então, o morfismo daqui para aqui leva o elemento 1 para a soma dos elementos da base. É 1 mais E2 mais E3. Que esse é fixo, portanto, esse é um morfismo de representações de G. O quociente, o caractere do quociente, que é KI3, é o caractere de essa menos o caractere de essa. Então, o caractere de KI3 é o caractere dessa representação, que não estou escrevendo, esse aqui é o caractere da representação V. Então, esse caractere é o caractere dessa menos o caractere da trivial, que fica sendo 2, 1 menos 1 é 0, 0 menos 1 é menos 1. Ok. Então, agora, por que essa representação é irredutível? Exato. Então, temos um critério para ver se uma representação é irredutível ou não, sem sequer construir aquela representação. O que a gente pode tentar calcular é qual é o produto interno daquela representação, ou do caractere com ela mesma. Tá? Mas, então, para isso, como vamos calcular? Lembrem que o produto de KI com KJ, por definição, isso é 1 sobre G. Na realidade, para qualquer duas funções no grupo G, é 1 sobre G, a soma pelos elementos de G em G, de KI de G, KJ de G inverso, que é a mesma coisa que isso. Bom, então, ok, então eu devo somar, mas então a gente é a mesma coisa, botar qualquer elemento G em uma classe de conjugação. Então estamos vendo que isso aqui é 1 sobre G, a somatória agora de I igual a 1 até H, vou somar só sobre classes de conjugação, de KI de qualquer representativo da classe de conjugação. Aqui se estou explorando que as funções, que os caracteres são funções de classe. Essa fórmula aqui é geral para qualquer duas funções, mas se são funções de classe, eu posso botar aqui da classe... não, I é ruim, né? Eu tenho I e J, vamos fazer K. Da classe CK. O caractere J da classe CK conjugado. E agora eu devo multiplicar pelo número. Isso aqui são as classes.
de elementos na classe. Ok? Então, nessa fórmula para o carácter K3, dá o quê? 1 sobre 6 por. A primeira classe de conjugação tem um único elemento e é 2 por 2, que é 4. Mais. A segunda classe de conjugação não importa, porque tem 0. A terceira classe de conjugação é o menos 1 por menos 1 por o número de elementos na classe de conjugação, que é 2. E isso dá 1. Ótimo. Então, a gente já sabe que aquela representação é irredutível. E a gente tem uma construção que é como quociente dessas duas. Eu deixei como exercício para vocês pensarem se tem uma construção geométrica. Qual é a construção geométrica dessa representação? Eu não vou fazer. Então, vou deixar para vocês pensarem hoje qual é a construção geométrica dessa representação. Eu quero ver com matrizes 2 por 2 explicitamente, mas dá para fazer rápido. Quais são as matrizes 2 por 2 que têm esses traços? Então, a identidade a gente já sabe que tem que ser a identidade. E estou procurando uma matriz com traço menos 1 e outra matriz com traço 0, de ordem 2, ou seja, a matriz que corresponde para esse cara tem que ser o quadrado, tem que ser a identidade, e tem que ter traço 0. Então é fácil calcular aqueles caras. Raízes quadradas da identidade, 2 por 2, com traço 0, são simples de calcular. Bom, vamos fazer o grupo seguinte. Vamos fazer o grupo G, que seja o grupo A4. Que esse é o que eu comecei com representações, porque queria estudar esse grupo para poder falar de Galois na quartica. Então, esse grupo A4, lembrem que é o grupo de simetrias do tetraedro. Tá? Esse grupo aqui é o grupo de rotações. Não é... Tem um problema na literatura de que é o que é chamado uma simetria de um poliedro. Estritamente estou falando o seguinte, são rotações de R3 que preservam o poliedro regular. Ou seja, não estou permitindo reflexões. Nesse caso não tem de todo jeito, mas para o cubo, por exemplo, eu estou falando que o grupo é S4 e não S4 produto com Z2. Não estou permitindo reflexões. Mas então, tenho esse grupo de simetrias do tetraedro. Classes de conjugação desse grupo. Quais que são? Bom, é mais fácil fazer o grupo antes. G é S4. E esse grupo S4 era o grupo de simetrias do cubo. Ou do octaedro. Opa, por que eu botei aqui o número de elementos? Então, eu acho que na última aula eu comecei com esse grupo. Então, vamos fazer esse grupo. Então, esse 4 é um pouco mais simples. Então, quais são? Temos a identidade, é uma classe de conjugação que tem um único elemento. Temos as transposições. Temos os ciclos de ordem 3. Temos produtos de transposições. E temos os ciclos de ordem 4. E a ordem do grupo é 4 fatorial, que é 6 por 4 dá 24. Ok? Então, quantos elementos na classe de conjugação de cada um deles eu tenho? Então, qual é o mais simples? Vamos a realizar cada um delas como simetrias do cubo. Pelo menos para ver eles. Tá?
Então, a identidade não vou desenhar. As transposições, vamos ver, vamos pegar algumas cores. Então, lembrem que a realização do grupo S4 como permutações de 4 elementos era permutar pares de vértices opostos. Então, vou botar nomes 1, 2, 3 e 4, e os opostos seriam S1, vai para S1 aqui, 2 com o 2 que está aqui atrás, 3, 3 e 4 e 4. Então, a transposição que permuta 1 com 2 e 3 com 4, eu devia permutar esses dois e esses dois. Tá? Não pode deixar fixo nada. Então, como eu obtenho ela? Alguém está vendo aquela transposição? Que permuta 1 com 2 e 3 com 4. Sorry? I don't understand. So where does the axis go? Give me 2 points and there's going to be a line with it, passing through those 2 points. 1, 2, and 3, 4. Yeah, but what does it mean? So give me 2 points in the line in the axis of your rotation. 2 points. In the axis of your rotation. This in the center of the right face and left face. Okay, so you're thinking of putting the center of faces. Yeah. Okay, so which face, for example? This face or the back one? The right face. Okay, so on the back face here, I'm going to put one here and the other one in this one. I think it's in the middle of the edge. I think that too, but let's continue with this one to see what we find. So we have this axis, you're suggesting this axis passes through the center of this face and it goes out behind in that face. And now what's the rotation? Just How many degrees? high. Okay, so I'll do 180 degrees in this direction. Then the point 2 goes to 1, and the point 3 goes to 4, which is good. Okay, so that's something that sends 2 to 1 and 3 to 4. And on the back, we can see the same thing. 2 to 1 and 3 to 4. So let's look at this other one. You're suggesting on which edges? On the midpoint of 1, 2, 1, 2, right. I don't know the other ones. Aqui. Então, a gente está pegando um eixo que sai de essa aresta e sai por trás, tá, naquela. E a rotação também, 180. tá. Então, 180 graus, essa rotação assim. Então, certamente 1 com 2 vão ser permutados e esses 3 e 4 vão para esse 3 e 4. Mas agora, olha, o 3 em 180 graus vai para esse 3. E o 4 vai para 4. Então, essa transposição aqui permuta 1, 2, mas deixa fixo 3 e 4. Tá? Então, essa aqui, em color roxo, é a permutação 1, 2. E vamos botar uma outra cor, a laranja para esse eixo. Aqui. Essa é o produto de transposições 1, 2 e 3 e 4. E dá para ver isso por quê? Porque o produto de transposições 1, 2 e 3 e 4, que é um elemento de ordem 2, é o quadrado de um elemento nessa classe de conjugação. Se eu pego o quadrado desse elemento, tá? Esse não vai ser exatamente 1, 2, 3, 4, mas vai ser conjugado a ele. O quadrado desse elemento é um elemento de ordem 2, esse é um elemento de ordem 4, tá? Que leva 1 para 3 e 2 para 4. Então, todo elemento dessa classe de conjugação é o quadrado de um ciclo de ordem 4. E é exatamente isso que está acontecendo com essa rotação aqui. Essa rotação tem em 180 graus,
é o quadrado da rotação em 90 graus. Então, o mesmo eixo, mas a rotação de 90 graus, dá os ciclos de ordem 4. Então, se eu fazia a rotação de 90 graus aqui, eu ia pegar o ciclo 1, 4, 2, 3. E o quadrado daquele ciclo é o produto 1, 2, 3, 4. Esse daqui não é um produto de dois elementos de ordem 4. Tá? É simplesmente um elemento de ordem 2. Tá? Ok. Então já temos caracterizadas as classes de conjugação para esse tipo de produtos, as classes de conjugação para as transposições. Encontramos as outras. Tá? Temos também os ciclos de ordem 4. Ok. Que outras estão faltando? Quais são os ciclos de ordem 3? São mais simples. Então, podem ver rapidamente que os ciclos de ordem 3 se correspondem... Qual é que eu escrevi? 1, 2, 3 e fixa o 4. Então, bota num eixo por esse vértice 4, que sai por esse vértice 4, e aqui o ângulo de rotação é 120 graus. Então, aquele eixo deixa fixo o vértice 4 e rota os outros 3 vértices, 1, 2, 3. Tá? Esse em azul se correspondem para esses caras. E já temos todos. Tá? Não temos mais nada. Então temos faces opostas, arestas opostas e vértices opostos. São os tipos de eixos que temos. Então, quantos ciclos de ordem 3 a gente tem? Agora é simples. É simplesmente os 4 vértices. Cada um desses 4 vértices fixa exatamente um tipo de ciclos de ordem 3, é só que para aqueles ciclos temos 2 elementos, que é o ciclo de 120 graus e o inverso dele. Tá certo? Então, de essa classe de conjugação, a gente tem 4 por 2, são 8 elementos. Depois a gente corrige se a gente faz algum erro. Tá? Mas estou escrevendo esse 8 como 4 por 2. Para transposições. Então, para transposições, o que aconteceu? Tem uma coisa curiosa, mas não sei se está certo, mas parecerá ser que quando você multiplica dois elementos aí, um novo eixo seria como um produto vetorial entre os eixos. Isso é quase certo. Eu devo pensar. Não dá para fazer na hora, mas tinha uma coisa do tipo, não estou lembrando no momento. Mas sim, tinha uma coisa do tipo. Tá, me deu uma boa ideia para a lista próxima. Então, vamos olhar esse tipo de eixos roxos, tá? Que, de novo, a mesma coisa. Cada um desses arestas fixa exatamente um tipo de transposições. Tá? E agora só tenho um ângulo para girar, que é 180 graus. Então, tenho 4 desses elementos. Isso está certo ou não está certo? Para as classes de transposições. Então a pergunta é, quantas arestas eu tenho? Então o desenho parece um pouco misleading, porque eu falei, tá, os vértices são 4 vértices, tá certo, mas as arestas não são 4 arestas. Tá? Cada um das arestas dá um eixo, mas quantas arestas eu tenho? Exactly. Então, arestas eu tenho 6, porque são 12 em total, e cada uma delas estou contando 2 vezes, estou procurando por pares opostos. Então, eu tenho 6 arestas, que casualmente são a forma de escolher desses 4 elementos, os 2 que vou permutar. Tá certo? Agora, o problema é... eu tenho 6 desses conjuntos de arestas, eu falaria, tá, eu tenho 6 classes de conjugação. Tá certo isso? Ok, então vamos deixar esses 6 como 6, que estamos escrevendo como conjunto de arestas, que estou escrevendo como 12 sobre 2. Vamos continuar.
desses produtos de transposições, que agora a gente viu, são para faces opostas, tá? E é 180 graus. E fazer 180 graus numa direção, fazer 180 graus na outra direção é a mesma coisa. Tá? Então, quantas faces opostas eu tenho? Quantas eu tenho? São 3. Tá? Então, em princípio, eu falaria aqui eu tenho 3 classes de conjugação. Ok? E agora ciclos. Eu tenho, de novo, 3 faces opostas. Tá? Os ciclos de ordem 4 se obtêm agora por a rotação de 90 graus. Mas certamente a rotação de 90 graus para um lado ou para o outro não são a mesma. É um e o inverso. Tá certo? Então eu tenho 3 por 2. Então vou escrever 6 como 3 por 2. Então vamos controlar se isso dá certo. Tá? Porque então eu estou dizendo que 1 mais 6 mais 8 mais 3 mais 6, que isso aí dá 12, 24. Então parece que fizemos a conta correta. Aliás, dá para ver rapidamente alguns subgrupos interessantes do grupo S4. Por exemplo, cada um desses elementos aqui é de ordem 2. Tá? Então o quadrado de cada um desses elementos é a identidade. Agora, como que é o produto desses elementos? Que vai a observação que o Luís estava tentando fazer. O que acontece se eu faço uma rotação de 180 graus com essa face e depois eu faço uma rotação de 180 graus, vamos pegar com a outra, sei lá, com a branca assim. Tá? Então, se eu faço 180 graus nessa rotação aqui, essa branca vai corresponder para o 4 vai para o 1 e o 2 vai para o 3. Então, o que é o produto de 1, 2, 3, 4 por 1, 4, 2, 3? Alguém pode me dar isso rápido? Isso vai ser para corroborar ou não o teu chute. Estou fazendo uma rotação de 90 graus nesse sentido e logo uma rotação de 90 graus ao longo do eixo 4, do eixo branco. Se não, dá para seguir, né? Qual é a ordem? Isso é correto. 1, 3 e 2, 4. Dá para seguir rapidamente, que o 1 vai para o 3 e o 3 vai para 1. E o 2 vai para o 1, correto, e vai para o 4. Tá? Então, o que estamos vendo é que se eu pego um elemento, os 3 são conjugados, mas se eu pego uma das 3 que eu tenho, multiplico pela outra e obtenho a terceira. Dá rápido para ver, na realidade, que é a multiplicação. Bom, tá. Dá rápido para ver que isso dá um grupo de ordem 4, dentro do S4. Tá? Então, esses caras aqui e esse cara aqui produzem um subgrupo de ordem 4 dentro do S4. Agora, quais são os grupos de ordem 4 que vocês conhecem? Então, não tem muitos grupos de ordem 4 na natureza, tá? Temos o Z4, que tem um elemento de ordem 4, ou temos o Z2 mais Z2. Talvez seja melhor escrever assim. Então, claramente, o subgrupo que a gente está achando é esse grupo como subgrupo do S4. Estamos vendo mais ainda. Consiste de classes de conjugação. Então, aquele subgrupo é um subgrupo normal. E o quociente por aquele grupo tem que ser um grupo de ordem 6. Do S4.
que também não tem muitos grupos de ordem 6 na vida real. Então dá para ver como que deve ser o quociente. Vai ter a classe do ciclo 1, 2, 3, vai ser ainda um elemento de ordem 3, tá? E que grupos vocês têm com um elemento de ordem 3 que seja o grupo de ordem 6? Não tem muitos, tá? Ou é o cíclico de ordem 6, ou é o diedral D3. Então vai dar para ver rapidamente que esse grupo tem um subgrupo, um quociente que é o D3. Bom, vamos continuar. Um outro grupo que a gente tem dentro desse 4 é o A4. Que no A4, esse cara não está. E esse cara não está. Porque os dois são de sinal ímpar. Tá? Bom. Tá, agora a gente já sabe que esse grupo tem 5 classes de conjugação, calculamos exatamente quantos elementos tem cada classe de conjugação, então temos 5 representações irredutíveis. E eu queria construir elas. Então, sempre temos a trivial, que tem esse caractere, dá para ver rapidamente que é irredutível. Temos a representação por sinal, tá? A que vem passando para o quociente por A4. Então, esse cara age com a identidade, esse cara com menos 1, esse cara com mais 1, esse cara com mais 1 e esse cara com menos 1. Então, agora, que outras representações a gente tem? Aí é que paramos, acho que uma vez na aula anterior. Não, acho que construímos mais alguma. Então, que outras representações a gente tem? Então, sempre a gente pode tentar o mesmo truque que o Luiz sugeriu. Vamos pegar a representação de dimensão 4 e tiremos a trivial. Isso vai dar uma de dimensão 3. E a gente pode tentar ver se é ou não é irredutível. Tá? Então, vou botar ela aqui. Esse K3 vai ser uma representação de dimensão 3. Então, tem um 3 aí, a identidade age como a identidade. Tá? Mas, então, a standard vai ser aquela de dimensão 4. E o caractere da standard, então, em quantos elementos ela fixa? 4 elementos, 2 elementos, 1 elemento, que agora está fácil para ver. Essa transposição assim fixa esses dois, esse eixo assim só fixa o 4 que está pelo meio, e esse aqui não fixa nada. Então, esses são os que fixam esse, e esses dois tipos de elementos não fixam nada. Então, o caractere dessa K3 é 4 menos 1, que é 3, bem, 2 menos 1, que é 1, 1 menos 1, que é 0, 0 menos 1, que dá menos 1, e 0 menos 1, que dá menos 1. Então, a gente não sabe se ela é irredutível ou não. Então, devo checar se é irredutível ou não. Então, a gente pode fazer aquele check, calculando o produto interno, que é 1 sobre 24, por, tá? Então, para cada um, a classe de identidade tem um único elemento, 1 por 3 ao quadrado. Mais, a transposição tem 1 por 1 ao quadrado. O ciclo de ordem 3 não estou interessado porque tem um 0. Tá? Mas, bom, escrever de todo jeito. São... por que eu botei 1 para as transposições? E ninguém está me parando. A gente achou que eram 6, né? Transposições. O ciclo de ordem 3 é 8 por 0 ao quadrado, mais... agora eu tenho 3 por menos 1 ao quadrado, mais 6 por menos 1 ao quadrado. Então, isso dá 9, 1 sobre 24,
por 9, mais 6, mais 3, mais 6, 12, 21, 24. Ótimo. Aquela representação é irredutível. Exercício, ver que essa representação é irredutível para tudo esse n. Ou seja, se vocês pegam a representação estándar de permutações de n elementos e tiram uma trivial, aquela representação que vocês obtêm é irredutível. Então a gente já tem 3 representações e chegamos com um argumento de teoria de números rápido. Como que é? É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais as dimensões de K4 e K5, ou seja, mais K4 de 1 ao quadrado mais K5 de 1 ao quadrado tem que ser 24. Isso aqui dá 1 mais 1 mais 9, que é 11, mais K2 quadrado mais K5, K4 de 1 ao quadrado mais K5 de 1 ao quadrado tem que ser 24. Então, estou procurando pela suma de 2 quadrados. Vamos tirar esse 11 daqui. 24 menos 11, que dá 13. A suma de 2 quadrados, que dá 13. Acho que nesse ponto que a gente parou. Tá? Então, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, dá 13. Com 1 não funcionava, eu posso assumir que essa aqui é menor que essa. Tá? Então, com 1 não funcionava, e com 3 ao quadrado, mas só pode ser 2 ao quadrado. Então, a gente sabe que a única solução para esse sistema de equação, para essa equação é 2 e 3. Então, eu vou botar que essa aqui seja 3 e essa aqui seja 2. E a pergunta é, como que eu calculo caracteres? Então, o seu nome era? Rui. Rui. Assim, pronunciado assim mesmo? Rui. Ok, good. So, Rui is kind of good. Ok, so, então, Rui propus pegar o produto tensorial de essa representação com essa representação. Que certamente não é, então, vamos fazer uma observação. Seja L uma representação de dimensão 1, representação irredutível de dimensão 1 de G. Isso normalmente é chamado um caractere de G, porque certamente conhecer o caractere é a representação. E seja V uma representação irredutível de G. Mas assuma que L não é isomorfo à representação trivial. Então, L tensor V não é isomorfo a V. Então, isso podem ver de um monte de formas diferentes. Simplesmente, o caractere não são iguais. Essa é uma simples. Uma melhor é que, lembrem, o conjunto a categoria de representações de dimensão 1 era um grupoide. Então, tinha inversos. Então, se esses caras forem iguais, L seria trivial. Ou V seria trivial, tá. Mas, então, claramente, o produto tensorial dessa representação com essa representação não é V, mas ainda L tensor V é irredutível. E esse é um exercício simples, mas é bonito. Então, eu vou pegar essa aqui como produto dessas duas, menos 1 por 1 dá 1, 1 por 0 dá 0, 1 por menos 1 dá... Menos 1 por 1 dá 1. Eu sou realmente bruto, né? Menos 1 por 1 dá menos 1, 1 por menos 1 dá menos 1, e menos 1 por menos 1 dá 1. Essa é uma outra representação, de dimensão 3. Então, de novo, está faltando agora só a representação de dimensão 2, como que a gente constrói ela. Então, eu gostaria de fazer isso de várias formas diferentes. Então, uma forma, já falei, eu tenho um espaço vetorial, que é o espaço de funções de classes, que tem dimensão 5, e tem uma base ortonormal, que são os caracteres.
Se eu já conheço todos os elementos da base, exceto um, é só calcular o último ortonormal. Tá? Esse é um jeito de calcular o último caractere que está faltando. Eu tenho uma base no espaço vetorial e já tenho uma base do espaço de dimensão n-1. Então é só projeção. Tá? Esse é um jeito. Então seria por ortogonalidade. Então vamos escrever pelo menos qual é a equação que aquilo daria. Onde que eu posso escrever? Talvez... Vou ficar nesse quadro aqui. Tá? Então vamos dar números. Esse aqui será A, B, C e D. Ok? Então vamos ver se dá para escrever algumas equações e que já seja suficiente. Tá? Então, o fato de K5 por K5 ser irredutível, essa aqui é uma equação que vai ser de ordem 2 nas entradas. Todas as outras são de ordem 1. É um conjunto linear de equações. Que isso corresponde, eu tenho um espaço de dimensão 5, um subespaço de dimensão 4, quero construir uma base. Construir um vetor nesse espaço de dimensão 1 que está faltando é um problema linear. Agora que a norma daquele vetor seja 1, é um quadrático. Tá? Então essa vai ser quadrática e é simplesmente 4 por 1 mais 6a quadrado mais 8b quadrado mais... Agora eu estou falando besteira. Agora não é necessariamente certo que esses números sejam, como todos esses aqui, que foram inteiros. Em princípio são números complexos. Então não é a quadrado, que são, em princípio eu não sei, tá? É a norma de a quadrado. A norma de b quadrado, porque b por b conjugado. Tá? Mais 3c quadrado mais 6d quadrado. É isso aqui, deve ser 24. Então a gente pode tentar chutar, tá? Se tudo for inteiro, dá para ver que esse aqui terá que ser tudo inteiro. E vamos procurar 4 números inteiros que resolvam essa equação. E ver se tem soluções para o número 20 ser escrito desse jeito. Quantas soluções pode ter? Isso já é suficiente para encontrar a representação que falta. Mas a gente pode tentar algumas outras. Por exemplo, K5 com K1 é igual a 0. Tá? Por um outro lado, o que é K5 por K1? Tá? Então eu tenho 2 por 1, que é 2 mais 6 A mais 8B mais 3C mais 6D, e esse aqui é 0. E as outras têm menos centradas, então é mais simples. K5, vamos fazer K3. Esse aqui que é o que dá? Dá 2 por 3, que é 6, mais 6 por A, por A por 1, estou fazendo K5, K3, né? 8 por B por 0, menos 3C, e K5, D e K3 tem um menos. Menos 6D é igual a 0. Ok, vamos fazer K5, K4. Que é, de novo, 6. Mas, com K4 agora é menos 6A.
B, o outro cara continua sendo 0. Menos, continua sendo menos 3C. E agora é mais 6D. Ok, alguém pode resolver isso rápido? Dá para tirar algumas equações simples, né? Então, somando esses dois, eu não vou fazer Gauss Elimination aqui, mas se eu tiro a suma dessas duas equações, está dando que 12 menos 6C é igual a 0. Então, onde que a gente já sabe, então, que C deve ser igual a 2. Tá? Vamos fazer alguma outra. Com C igual a 2, essa equação aqui vira sendo que 6 vezes A menos D é igual a 0. Mas os inteiros não têm divisores de 0. Então, A é igual a D. Tá? Então, essa aqui virou sendo 3 por 2 dá 6, mais 2 dá 8, mais 12A, mais 8B é igual a 0. Tá certo com essa equação? Acho que isso está certo. Essa é essa equação aqui. Vamos agregar mais uma linear, para não ter que utilizar essa brutalidade. Vamos escrever aqui na primeira linha, que vai ser o K5 com K1. Tá, estou com tempo, ótimo. Então, K5, K1, K2, desculpa. Então, de novo, é 2 por 1, 2, mais menos A, mais B, mais C. Oh, caramba, tá certo. Menos 6A. Obrigado. Menos 6A mais B, 8. Mais 8B. São 3 vezes C. Que vamos escrever diretamente como 6. E o último são 6 vezes D. Correto? Mais 6 vezes D. Não, menos 6 vezes D. Então fica sendo menos 12A. Vou tirar esse daqui. E segue-se essencialmente menos 12A. Cadê? Mais 8. Mais 8B. Então eu tiro que, somando essas duas equações, que 16 é igual a 16B, a menos 16B. Portanto, B é igual a menos 1. Ok? E se B é igual a menos 1, isso aqui dá 0, de onde segue que A é igual a 0. Tá? Portanto, A e D são 0. Tá? C é igual a 2, B é igual a menos 1. E vamos checar então que isso aqui deu certo. Então eu tenho 4 mais 8 por menos 1 ao quadrado, que é 8, mais 2 ao quadrado, que é 4, por 3, dá 12. E isso dá 24, que é o correto. Então a gente já sabe que essa é uma solução e a gente já achou o caractere do jeito mais brutal possível, mas existe uma representação que é irredutível com esses valores.
0 no traço dessa matriz, menos 1 no traço dessa matriz, C igual a 2 no traço dessa e 0 no traço dessa. Agora, uma outra forma de calcular a mesma coisa teria sido a seguinte. Vamos provar primeiro em geral. Então, seja f uma classe de conjugação, uma função de classe. Toda f, como eu tenho uma base, se escreve como a soma de i igual a 1 até h da f KI. Tá certo? Eu tenho uma base de conjugação. Toda função de classe se escreve pela descomposição que eu tenho. Eu tenho uma base ortonormal. Mas então, em particular, se f, e isso é um problema, que a gente utilizou CAI para caracteres. Então, se f é a função, vamos chamar eta i, que é a função eta i de um g, é igual a 1 se g pertence à classe de conjugação i e 0 se g não pertence à classe de conjugação i, que é a função característica da classe. Normalmente o pessoal chamaria KI aquela função, mas tá, KI significa outra coisa agora. Então peguem essa função, que é o eta i de g, e dá para escrever essa função como descomposição nos KIs. Tá? Mas então o que a gente sabe é que eta i de g é igual à soma. Desculpa, não está certo. É igual a soma. Vou corrigir isso daqui a pouco, mas tá. Do eta i cai j de g. Tá certo? Ok. Agora, aqui o que é eta i cai j? Como que é? Por quê? Não, esse eta i é uma função característica. Não, se i igual a j, então acho que Por isso, então, esse é o produto que a gente tem que calcular. Então, eta i cai j é, por definição, é 1 sobre g da soma de g em g de eta i de g cai j de g complexo conjugado. Mas aqui, então, a única coisa que contribui para esse cara é que o g esteja na classe de conjugação CI. Tá? Então, e todos os elementos da classe de conjugação contribuem no mesmo número. Então, esse é o número CI dividido G por eta I desse CI, que é 1, por KJ da classe CI, tá? Complexo conjugado. Ok? Então, isso é aquele produto de KI com ETJ. Notem que isso aqui é uma entrada da tabela de caracteres. O KJ valuado
classe de conjugação CI. É o que a gente bota na tabela de caracteres. São aqueles produtos internos. Tá? Multiplicados pelo número que está nessa fila aqui, que é o número de elementos na classe de conjugação. Mas então, escrevo isso aqui. Isso aqui é a soma de G em G, de CI sobre G, por KJ de CI, por KJ de G. Só reescrevi isso que estava aqui. Isso que aqui eu tenho complexo conjugado. E isso aqui é ou 1 ou 0. Por um outro lado, essa soma para tudo G em G, o único que importa é a classe de conjugação de SG. Então, essa soma aí é para todo elemento numa classe de conjugação. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar esse CI sobre G e vou ter a soma de J igual 1 até H de... não é J. O J já está tomado. De K igual 1 até H de K J. O que eu fiz errado? Shit. Ninguém me parou? Sim. I should have been summing here over J. G is fixed. Made a mess. This sum is over J. G is fixed in this. E essa suma aqui é essa suma. Só que troquei I com J. Estou fazendo besteira. Então aqui essa suma é sobre J. Agora sim está melhor. Então, o que eu tenho é o seguinte, é a soma de J igual 1 até H de KJ de C K, para qualquer classe de conjugação, por KJ de CI é igual a G dividido CI, se K é igual a I, que esse é o caso que o G esteja na classe esteja em CI, e é igual a 0 se G não está em CI. Por um outro lado, isso que está aqui, desculpa, faltou um conjugado, CJ de CI, está complexo conjugado. Essa soma aqui é o produto interno das colunas nessa matriz. Se eu pego a coluna que corresponde, tá? Aqui, que é o que eu tenho fixo, né? Tenho o K e o I fixo e estou somando sobre J. Então, escolhem duas colunas que correspondem a duas classes de conjugação, será CI e CK, e eu somo sobre J e pego KJ da CI por KJ da CK, pego a soma disso, e isso deve dar 0, são diferentes colunas, e dá 1, ou dá um número, que é fixo, se é a mesma coluna. Então, as filas são uma base ortonormal, e a coluna também são uma base ortonormal com aquela normalização, que é o número de elementos, que o G dividido esse número de elementos, que isso a gente sabe que é um número inteiro. Então, daquele jeito também dava para calcular quais eram os números que deviam ir aqui. E daquele jeito, esse argumento seria linear em todo momento, porque eu pego o produto interno dessa com essa, que tem que dar 0, eu já conheço tudo, o único que está faltando é esse número aqui. Isso dá explicitamente uma equação que eu rapidamente tiro qual é o número. Tá? Então vamos escrever só um dos casos, não vou fazer tudo.
Então, olhando para a coluna que corresponde a C, a coluna que corresponde a C da identidade, vamos dar números a isso, esse aqui é C1, 2, 3, 4 e 5, e a coluna C2, e eu escrevo aquele teorema aí, então, o que é o que eu tenho? Eu tenho 1 por 1, correto. Então, devo fazer 1 por 1, mais 1 por menos 1, que é um menos 1, mais 3 por 1, mais 3 por menos 1, mais 2 por A complexo conjugado é igual a 0, de onde A é igual a 0. Na hora sai, sem precisar fazer tudo aquela conta que a gente fez antes. Então, a mesma coisa para esse aqui, o B. Então, fica sendo 1 por 1, que é 1, mais 1 por 1, que é 1, mais 3 por 0, mais 3 por 0, mais 2 por B conjugado é igual a 0, de onde tiro que é 2 mais 2 por B conjugado é igual a 0, pelo tanto B é igual a menos 1. Tá? Então, todos eles saíam rápido na hora, com aquela outra regra de que as colunas serão perpendiculares. Ok, esse é o segundo jeito. Eu quero vocês me derem o terceiro jeito. O que é aquela representação? E o que é cada uma dessas representações de dimensão 3? Tá? Eu quero entender aquelas representações de dimensão 3. Então, essa aqui, a gente construiu como a representação estándar, que eram permutações dos elementos menos a trivial. E essa outra aqui apareceu como produto tensorial. Então, eu gostaria que elas apareçam de algum jeito natural. Não como produto tensorial. Seria sobre sim, não sim, sobre produtor alternado. Sobre Alternado de quê? Com quê? se agarrar B y multiplicar por el signo de la permutación te da te define Então, uma mais simples. Quando eu comecei, eu falei o seguinte: S4 apareceu como grupo de permutações de esse cara aqui. Esse é o grupo de permutações age no cubo. E qual foi a minha definição de que o grupo S4 seja o grupo de simetrias do cubo? A minha definição é que S4 estava dentro de SO3R, que claramente está dentro de SO3C. São matrizes 3x3 com entradas no complexos. Então, essa representação é uma representação de dimensão 3. Tá? A representação que me dá as matrizes de rotação que preservam o cubo. Para S4, por definição, é uma representação de dimensão 3. Na realidade... Bom, tá, eu vou deixar. Mas a pergunta é a seguinte: essa representação, será que é irredutível ou não? Que é o que seria um subespaço que seja invariante? Se eu tiver um subespaço que seja invariante, significa que para qualquer rotação que preserva o cubo, aquele espaço vai ser invariante. E claramente não existe. Qualquer subespaço de R3 é enviado para qualquer outro subespaço de R3 da mesma dimensão por uma rotação que preserva o cubo. Então, essa representação é uma representação irredutível. A representação que vem da definição de rotações no cubo. Então, temos uma representação irredutível, geométrica, bem clara, dada que é por que a gente estuda representações. São simetrias de alguma coisa, que é de dimensão 3, é irredutível, mas a gente tem duas representações de dimensão 3 irredutíveis, e essas duas não são isomorfas. Então, qual dessas duas é aquela?
essa representação é... Então a pergunta é, qual dessas duas representações é essa representação, que é a natural? E qual é a outra, então? A K3. Então temos um chute de que essa representação se corresponde com K3. Algum outro chute? Who do you want to guess? Which one is it? So I'm asking, this representation, which is an irreducible representation of dimension 3, is one of those two. It's either K3 or K4, or V3 or V4. Which one is it? So it's irreducible, it's of dimension 3, and we have two of them. It has to be one of these two. Bom, então para ver se é K3 ou K4, a gente tem que pegar algum dos caras onde essas duas não sejam a mesma coisa. Então posso avaliar ele na classe de conjugação de uma transposição ou de um ciclo de ordem 4 e ver qual é o caractere. Então para isso eu devo construir qual é a matriz de rotação que se corresponde com uma rotação que preserva um eixo que seja de grau 90 graus ou a transposição, que tem um outro eixo e tem 180 graus. Essas são fáceis de construir, né? Ou seja, eu posso pensar numa rotação com um eixo que fixe o eixo vertical, o eixo Z, e que seja 90 graus no plano XY. Ou seja, e que seja 90 graus aqui. Isso está claro como que é aquela matriz? É uma matriz 3x3, tem uma aqui, e aqui uma matriz 2x2, que é uma rotação de 90 graus. Tá? Então, a base E1 vai para o vetor E2, que é essa, e o Y vai para menos x. Então, essa é uma rotação. Está faltando um zero. Essa é uma matriz que dá um elemento de ordem 4, correto? O quadrado desse cara é menos a identidade. Tá? Essa é uma matriz de ordem 4, que é uma das simetrias do cubo. E o traço dessa matriz é 1. Não é menos 1. Então, seu chute estava errado. Tá? Então, essa aqui, a K4, é a representação por rotações. Então agora a pergunta é o que é a K3? Essa é uma representação geométrica, veio por simetrias do cubo. O que é a K3, então? Vamos que eu quero fazer a 4 ainda. A K3 é a permutação dos vetores do quociente, né, original que a gente construiu. Correto. Com a ideia que V4 é menos V1, menos V2, menos V3. O vetor, a classe. Viu que se você soma E1 mais E2 mais E3 mais E4, isso dá C lá. Aham. Isso é zero. Então, a classe de E4 é... Correto. Isso vai te dar um jeito de construir K3, que aparenta ser geométrico. Porém, vai ter combinatória naquela construção. Tem vários jeitos simples de fazer geométrico rápido o negócio, que é o cubo e o octaedro têm o mesmo grupo de simetria. Lembrem que o octaedro... Lembram como que era a construção do octaedro a partir do cubo? Tá? Então,
esse 4 também é o grupo de simetrias desse cara. As 12 arestas desse cara se correspondem às 12 arestas desse cara aqui, mas os 8 vértices correspondem a... Bom, os 8 vértices aqui se correspondem com as 8 faces aqui. Tá? Então, meu claim é... Vamos olhar agora que eu quero aí, nesse caso, a representação de dimensão 3. Aqui é um pouco mais complicado de ver. Deixa eu fazer algebricamente antes, vou voltar para o octaedro depois. Mas deixa eu fazer uma questão algébrica que é geral, para eu dizer alguma coisa útil que está na lista. De todo jeito a lista era para hoje, então... não sei se esse problema particular está na lista. Se V é um G módulo e é irredutível, então V dual é irredutível. Simples. Isso sim, somente sim. Por quê? Porque se vocês têm um submódulo para V, e aqui escrevem um quociente, assim. Então, essa sequência é exata, se somente sim. Essa sequência é exata. Então, se esse cara aqui não é zero, então esse cara aqui não é zero. Desculpa, se esse cara aqui não é zero, então esse quociente aqui, essa sobrejeção aqui é não trivial. Tá? Então, se V é irredutível, V dual é irredutível. Então, agora a pergunta é se, neste caso, a representação V3 e a representação V dual são isomorfas ou não. Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês e vou voltar na próxima aula. Question. É V3, a que tem caráter K3, isomorfa a V3 dual ou não? Se não for, então ou isso acontece, ou V3 é isomorfa a V4 dual. São as únicas duas representações de dimensão 3 irredutíveis, são essas. Tá? Ou V3 é isomorfa a seu dual, ou não é, portanto tem que ser a outra. Agora, o que é um isomorfismo entre uma representação irredutível e a dual? Um isomorfismo de representações. Tá? Então, se eu tiver um isomorfismo de representações de V para V3 dual, então, tá? Qualquer representação irredutível é isomorfa a dual, sim e somente sim, existe um produto interno invariante de V em V no corpo. Né? Invariante. Então a pergunta é, será que V3 é uma representação que tem um produto interno invariante ou não? Por um outro lado, a gente já sabe que toda representação para um grupo é unitária. Então a gente sempre tem um produto assim. Isso construímos sempre, tá? No caso dos complexos. Toda representação
vem com um produto não degenerado invariante. Então, essa pergunta aqui, como os tônus complexos, é simplesmente, será que V3 é isomorfa à representação complexa conjugada? Tá? Será que V é isomorfa a V conjugada? Ou seja, vocês podem pensar uma representação que não seja isomorfa à conjugada? Então a pergunta é, será que V e V conjugado são isomorfos? Se isso acontece, então claramente, como V é conjugado, esse produto é a mesma coisa que esse produto e essa coisa é a mesma coisa que esse aqui. Pero em geral, o que a gente tem é esse isomorfismo. Tá? Esse isomorfismo sempre existe a causa desse morfismo. Então a pergunta é, será que V é isomorfo ao conjugado dela ou não? Então vamos ver rápido uma situação onde V não é isomorfo ao conjugado dela. Então vamos, antes de fazer a 4 que eu ia fazer hoje, vamos fazer rápido o grupo cíclico de ordem 3. Então vamos fazer o grupo G, que seja Z dividido 3Z. E vamos procurar representações desse cara. Esse é muito simples, porque quantas classes de conjugação a gente tem? Então, um grupo abeliano de ordem 3. Então, toda classe de conjugação tem um único elemento. Vamos fazer rápido isso. Tá? Então, esse aqui vou escrever aditivamente como 0, 1 e 2. Tá? Senão, fica muito mais... Bom, tá. Vamos fazer assim, identidade, gerador, e x ao quadrado, e aí estou escrevendo multiplicativamente. Então, as 3 classes de conjugação são essas. Temos a representação trivial, que sempre temos. E agora estou procurando por 2 dimensões, a ao quadrado mais b ao quadrado, que tem que ser igual a 2. E aí não temos muitas soluções, a e b são igual a 1. De fato, exercício trivial. Toda representação complexa e irredutível de um grupo abeliano tem dimensão 1. Isso eu devia ter feito há um tempão, mas tá. Então estou procurando 2 representações mais que são irredutíveis de dimensão 1. Ok? Agora, vocês podem me dar rápido qual é uma representação desse grupo irredutível, complexa de dimensão 1? Exato. Então, escolhem uma raiz cúbica da unidade, tem 2 delas, não triviais, né? E fazem agir os x pode agir como z ou como z conjugado. Então, x quadrado age como z quadrado, que é igual a x conjugado, como z. Ok? Então, aí tenho 2 representações e claramente a representação V2 é isomorfa à representação V3 complexa conjugada. Mas não é isomorfo, claramente. Se eu pego o conjugado de V2, é essa ação. Tá? Mas V2 não é isomorfa a V2 conjugado. Então, claramente existem representações que não são isomorfas a conjugados. Então, a pergunta natural é para V3, naquele grupo, se é ou não é isomorfa a complexa conjugada. Mas aqui era o negócio de que eu tive que utilizar números complexos para calcular essas representações. Para o grupo cíclico. Para o grupo simétrico, a gente nunca, na tabela de caracteres, teve que utilizar números complexos. Ainda mais, com inteiros já dava. Tá? Bom, tenho 5 minutos, deixa que eu começar com A4. E vamos completar esse negócio de S4 e identificar a K4 como uma representação geométrica nas próximas aulas. Vamos fazer rápido a 4, que é um pouco mais interessante, tá? Esse aqui, então,
esse era o grupo. Estou fazendo uma cana. De simetrias do tetraedro. Tá? Então, quantas classes de conjugação eu tenho? Então, eu tenho a identidade. Tá? A4 está dentro desse 4 e o número de elementos de A4 e é o 24 sobre 2, que é 12. Tá? Então, certamente eu tenho ciclos de ordem 3. As transposições lá não aparecem. Então, tenho ciclos de ordem 3. Quantos ciclos de ordem 3 eu tenho? E, certamente, é para cada eixo, tá? Que é um vértice e uma face oposta, eu tenho um ciclo num sentido e o inverso. Tá? Então, para cada um dos 4 vértices, eu tenho 2 que me dá 8, que corresponde com a mesma coisa de lá. 2, 3, eu tenho 8. Aqui eu tenho 1. Essa aqui também é de sinal 1, que são os produtos das transposições. 1, 2 com 3, 4. E a gente já viu quais eram esses. Esses são para arestas opostas. 1, 2, 3, 4. A rotação de 180 graus dá a rotação de 180 graus dá aquele produto de transposições. Então, vou escrever essa aqui. Que é 1, 2, 3, 4. Então, quantas tenho? E para cada uma de pares de arestas opostas, eu tenho uma delas. E são 3 pares de arestas opostas, são 6 arestas no total. Então, desses eu tenho 3. Então, estou vendo que 3 mais 1 dá 4, mais 8 dá 12. Ok? Então, essa é a tabela de caracteres de S4. Essas são as classes de conjugação de A4. Estou achando só 3 classes de conjugação em A4. Isso é correto ou não é correto? Rápido, temos 2 minutos só. Não, acho que a classe de 1, 2, 3 são separadas em 2 classes. Muito obrigado. Então, isso que acontece. Nos grupos simétricos, a forma dos ciclos, dos produtos, determinava uma classe de conjugação. Qualquer 2 ciclos ou produtos de ciclos do mesmo tipo são conjugados. Mas o problema é que a conjugação dentro de S4 é por um elemento de S4, não de A4. Então, o elemento 1, 2, 3 e o inverso desse elemento, que é o 1, 3, 2, eles dois são conjugados em S4 pela transposição que é 3 com 2. Mas aquela transposição está em S4, não está na A4. Então, esses dois são classes de conjugação diferentes e cada um delas tem 4 elementos. Agora, essa é a tabela de classes de conjugação do S4. Tá? Temos aqueles elementos. E temos sempre, então, uma representação irredutível, que é a trivial. Essa representação nunca é sempre irredutível. Agora, a gente não tem a representação da sinal. O sinal não dá uma representação porque não está. Tudo está em sinal 1, é igual a trivial. Então, vamos fazer alguma outra. Rapidamente, temos uma representação de dimensão 3, que é o mesmo que no cubo. Aqui a gente está dando matrizes de NR3. Vamos fazer uma de dimensão 3, que é a standard menos a trivial. Então, a standard é quantos elementos eu deixo fixo. Então, tenho esse deixa 4 fixos, esse deixa 1 fixo, esse deixa 1 fixo e esse deixa 0 fixo. Então, aqui eu vou ter uma representação que eu vou chamar de K2. Talvez seja errado chamar de K2, mas tá. No interesse da velocidade. 4 menos 1 dá 3. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Então, temos uma representação irredutível de dimensão 3. Rápido para ver que essa é irredutível. 3 por 3 dá 9, mais 3 vezes 1 dá 12, correto. A norma desse vetor é 1.
Ok? Estão faltando duas representações. Tá? E o que eu tenho é 1 mais 3 ao quadrado mais a quadrado mais b quadrado é igual a 12. Aqui eu tenho 9 mais 1 dá 10. Então a e b são 1. Tá? Então está faltando duas representações de dimensão 1 desse grupo. E a gente sabe que essa é irredutível e é dimensão 3. E eu sei que a representação geométrica é irredutível. Claramente qualquer subespaço invariante, qualquer subespaço pode ser enviado a qualquer outro subespaço de R3 por uma rotação que preserva o tetraedro. Então a representação geométrica é essa, que é a única irredutível de dimensão 3. E agora temos duas mais de dimensão 1. Quais que são elas? Qualquer elemento da classe 1, 3, 2 tem ordem 3. Então ele tem que ser raiz cúbica da unidade. Correto. Então a gente pode tentar exatamente isso. Botar esse subgrupo, tá? Que tem todos esses elementos e tem... tá, vou perder tempo com isso. Eu não quero roubar tempo seu e também não do vídeo. Então vamos finalizar na próxima.